Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da quinta temporada do podcast Antes da Consulta. João, quinta temporada, tem noção? Quinta. Tá passando, hein, Eduardo? Quem diria? Lá no início que chegaríamos aqui. Mas é muito bom, né? Tá sendo muito bom, muito gratificante e a gente podendo passar informação, assim, uma informação objetiva, clara, para nossa audiência. Com certeza. A gente não pode esquecer de agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Excelente. E hoje nós temos um convidado de peso aqui, hein? O cara é... É o cara. Ele é feroz. Com certeza, a gente vai aprender muito hoje. E ele é meu amigo de infância, viu? Eu conheço ele desde pequeno. Que bacana. Lá Também é de Bebedouro? Bebedouro. Exatamente. É isso aí. Bom, posso apresentá-lo? Deve, seu colega de infância. Bom, temos hoje a grata satisfação de receber aqui no podcast Antes da Consulta, Dr. Luiz Cláudio Campos de Oliveira. Ele é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina USP em Ribeirão Preto. Tem residência em Medicina Preventiva e Gestão em Saúde pela USP em São Paulo. MBA em Gestão em Saúde e MBA em Gestão Financeira e Controladoria, ambos pela FGV. Por 22 anos atuou em cargos de diretoria médica e executiva de operadoras e hospitais privados, sendo que a última experiência que ele teve, ele ocupou o cargo de diretor-presidente do Grupo São Lucas, em Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Luiz Cláudio. Obrigado, João. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero passar um pouco da minha experiência aí nessa área de gestão, tanto de hospitais como de operadoras de saúde, né? Com certeza, vai contribuir muito, vai trazer muito conteúdo pra gente. E, Eduardo, passo aí, sua vez. Luiz, é que nós que ficamos lisonjeados com a sua presença e um dos nossos patrocinadores é uma operadora de saúde. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade e durante tanto tempo na sua vida profissional você esteve à frente de uma ou de outras operadoras de saúde. Hoje, qual é o principal desafio da saúde suplementar? Olha, Eduardo, essa pergunta é bem complexa, né? Na verdade, são vários os desafios, né, que a saúde suplementar tem enfrentado atualmente. Acho que o maior deles agora tem sido a questão do gerenciamento de custos, né? Principalmente após pandemia, né, que os custos aumentaram consideravelmente. Falando um pouco de saúde suplementar, para quem não conhece, né, saúde suplementar é a medicina privada, né? Para quem não conhece, são os planos de saúde, né, privados que hoje atingem em torno de 25 milhões de usuários, né? São em torno de 25% da população, né? São em torno de 50 milhões de beneficiários que utilizam um plano de saúde. E depois da pandemia o cenário mudou bastante, né? Ele já vinha num processo de consolidação, né, com grandes grupos adquirindo os grupos menores através de fusões e aquisições dentro de um modelo de consolidação mesmo. Isso já era proposta desde a criação da Agência Nacional de Saúde, né, que foi criada, que é um órgão que regulamenta o setor, que foi criado em 2000, que definiu ali quais eram os rolos de cobertura mínimos, obrigatórios, o que o plano tinha que cobrir de fato, se estabeleceu um rol de cobertura e a partir dali os planos tiveram mais dificuldade de entregar o resultado, né, principalmente os planos menores, e gerou no mercado um processo de consolidação, né, com custos cada vez mais crescentes. A saúde vem crescendo, né, em termos de custos aí muito acima da inflação. A pandemia, ela gerou um aumento ainda mais considerável desses custos, né? Nós estamos falando de uma sinistralidade atual aí de um plano de saúde. O que é sinistralidade? É o gasto com assistência médica, né? Quantas operadoras gastam no hospital, gastam com médico, gastam com laboratório. Hoje esse gasto de uma operadora é em torno de 90% do que ela fatura, da sua receita. Esse gasto antes da pandemia era na casa dos 80%. Então isso achatou muito a margem dos planos de saúde. E é uma dificuldade também de repassar esse custo para o beneficiário, né? Porque a gente teve aí, com a pandemia também, uma recessão econômica, de uma forma geral, que dificultou esse repasse de custo. O que a gente observa no cenário é uma redução de margens, né? Então, o processo tem sido muito mais focado agora
no gerenciamento de custo, né? Como um todo, essa tem sido a prioridade das operadoras de uma forma geral, né? Instituir maneiras mais eficientes de gestão desse custo. Porque a gente sabe que tem muito desperdício, né? Vocês são médicos, vocês sabem como funciona a saúde suplementar hoje, você tem um desperdício muito grande, né? Estima-se que é em torno de 10% a 15% de desperdício. E o que seria esse desperdício? Seria uma utilização inadequada do plano, né? Consultas, né? Os pacientes passando em especialidades que não seriam as mais indicadas, talvez por uma falta de orientação, buscando a opinião de 2, 3 profissionais diferentes, né? Que pedem também o mesmo número de, às vezes os mesmos exames que o paciente realiza. Então, esse uso inadequado, ele ainda piora um pouco esse cenário, né? E é uma necessidade de uma gestão de custo mais eficiente nesse sentido, né? E como a gente vai caminhar, né, para essa gestão de custo? Provavelmente a gente vai entrar nessa discussão, né? No mínimo, melhorando o processo de controle, né? De informação. Hoje, cada um tem um prontuário, né? Você vai na clínica do João, tem um prontuário, na clínica do Eduardo tem outro prontuário, no laboratório é um sistema diferente, no hospital é um sistema diferente. Então, um não tem acesso à informação do que o colega fez ou do que foi solicitado de exame ou até mesmo como foi o atendimento no hospital. E isso gera uma total desconexão em termos de informação que acelera ainda mais esse desperdício. Então, o desafio maior agora, se perguntar de uma forma geral, seria focar mesmo na eficiência, né, nesse tipo de controle. E, Luiz Cláudio, a gente sabe que a ANS tem preconizado e incentivado muito o modelo focado na atenção primária à saúde. Você acredita que esse realmente é o caminho para tentar estabilizar um pouco essa questão dos custos, para que tenhamos aí alguém que coordene o cuidado dentro dessa rede privada de saúde? Sem dúvida, João. A atenção primária é essencial, né? Prevenção, acho que tanto no sistema público como privado, é fundamental. As operadoras até vinham praticando um pouco mais de prevenção, né? Até a pandemia, onde as prioridades passaram a ser outras, né? Ainda de uma forma tímida, perto do que seria o modelo ideal, né? O maior desafio hoje da prevenção também é a adesão do paciente, né? Eu tenho muita dificuldade, acho que uma questão cultural dos pacientes aderirem, né, à questão da prevenção como um todo, principalmente quando você fala de prevenção primária, que é o paciente que ainda não está doente, mas que pode vir a desenvolver algum sintoma. Então, essa adesão também não é simples de se conseguir, né? As empresas estavam fazendo campanhas de divulgação, né, desses programas. Mesmo assim, a adesão, tem uma pesquisa da Infomoney recente, de que menos de 20% dos pacientes que tinham indicação estavam cientes sobre o programa, aderiram ao programa. Então, esse também é um desafio, mas é o caminho, né? E a pandemia suspendeu todo esse processo por uma questão de prioridades, né? Mas, sem dúvida, isso precisa ser retomado. Essa consolidação do mercado, através de grandes grupos também, grandes grupos financeiros, suscitou uma necessidade de um resultado mais imediato, né? Nós estamos falando de investidores que vão cobrar resultado. E a gente sabe que a prevenção ela demora um pouco mais para influenciar nesse controle de custos, falando da medicina privada. Talvez isso também tenha sido um fator que tenha limitado os investimentos nesse tipo de medicina, que é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, não só para a operadora, não só para o controle de custos, para o paciente principalmente, né? Para a saúde do paciente, sem dúvida nenhuma. Luiz, tão importante quanto a prevenção primária, e sábado passado teve a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil e teve uma adesão super baixa, né? E a gente depois pode discutir se isso é só uma questão ideológica, mas nem no SUS mais a gente está conseguindo aderir à atenção primária. Eu quero colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa aqui. Vamos aproveitar a expertise do Luiz Cláudio. Numa operadora de saúde, ela só faz sentido existir por conta do paciente. Qual que é o interesse do paciente? Contribuir mensalmente e, quando ele precisar, ele ter um atendimento a contento. Sim. Esse atendimento vai ser prestado por um prestador de serviços que quer ganhar bem. Sim. E a operadora não quer que o paciente fique doente para que não use o prestador de serviço. Como gerir tantos interesses conflitantes? É complexo, né? Você já comentou um ponto bem relevante, né? O beneficiário ele quer usar a partir do momento que ele tem uma doença, que foi um pouco do que a gente comentou agora, né? Existe um passo atrás aí, que a gente trabalhar mais essa questão da prevenção, como foi discutido, né? A utilização correta.
E o modelo que é praticado hoje de remuneração também incentiva isso, né? Porque, na verdade, o modelo, para quem não conhece, é um modelo de fee for service, é um pagamento por utilização. Então, eu faço a consulta, eu recebo, eu faço um exame, eu recebo. Não existe nenhuma remuneração por performance, né? Existe uma remuneração igualitária, independente do resultado que você entrega, né? E isso por uma necessidade de contenção de custos, né? As operadoras, elas achatam cada vez mais esses valores, né? Porque você tem uma utilização crescente, você tem um teto, um limite de receita. Onde você vai achatar? No reajuste, né? E o que o prestador faz para compensar do outro lado? Ele tenta aumentar um pouco mais o volume para ele receber um pouco mais. Então fica essa briga, né? A operadora tentando dificultar o acesso do paciente, muitas vezes, não podemos generalizar, mas muitas vezes isso acontece, dificultar um pouco o acesso para tentar diminuir essa utilização e diminuindo o reajuste que é repassado aos prestadores. Isso causa uma insatisfação geral, né? Uma insatisfação do médico, né? Que não consegue um bom valor de remuneração, que é essencial, aí ele faz aquela consulta de 15 minutos, que vai impactar num número maior de exames, porque ele não tem tempo para conversar com o paciente, ele não tem tempo para examinar o paciente, que vai gerar um custo maior, você tem um usuário insatisfeito, porque ele vai passar no médico, ele não vai se contentar com uma consulta de 15 minutos, às vezes ele vai procurar um outro profissional, porque você não tem tempo de convencer um paciente em 15 minutos. Então ele vai procurar uma segunda, uma terceira opinião que vai gerar mais exame. Portanto, esse é um modelo que já está mais do que comprovado que ele não funciona. A discussão é qual o modelo, né, que deve ser instituído e como isso deve ser feito. Já existe uma discussão antiga, né, de como se remunerar um médico por performance, por exemplo, com base na entrega de resultados, como isso poderia ser feito. Ainda não conseguiu encontrar-se uma solução para isso, né, mas essa discussão acontece tanto aqui como nos Estados Unidos, né? Então, lá, principalmente, a questão da resolutividade hospitalar. A resolutividade que o hospital entrega, a gente já consegue medir, né, de alguma forma. Eles já conseguem medir. Então, eles já conseguem remunerar o hospital de maneira diferenciada. Porque o hospital é mais fácil de você... Também não é muito simples, né? Porque imagina a quantidade de pacientes e a complexidade de cada caso. Mas eles já conseguiram identificar algumas ferramentas lá para justamente começar a remunerar tanto o hospital como o profissional aí dentro do processo de internação por performance. Mas ainda a gente está muito distante de encontrar um modelo para replicar isso do ponto de vista ambulatorial, né? Talvez as Unimedes facilite, né? Porque nós estamos falando de cooperados, né? E o cooperado também ele faz parte da gestão. Ali talvez seja um processo um pouco mais factível de ser implantado, porque o médico ele não é só o prestador de serviço, ele faz parte da gestão da cooperativa, né? Então, acho que seria interessante uma discussão, e tem algumas Unimedes já fazendo isso, né? Tentando encontrar um caminho junto com os cooperados para tentar realmente equacionar essa situação, poder remunerar melhor o médico. E a única chance disso acontecer é diminuindo o desperdício, não tem outra forma, né? Existe grandes possibilidades de diminuir esse desperdício, sem dúvida nenhuma. Esse eu acho que vai ser um grande tema para ser debatido e para ser resolvido. Eu não sei também como, mas se a gente for parar para pensar, existe uma grande distinção em termos de valorização, tanto profissional quanto financeiro, de um médico especialista para um médico generalista. Eu sou médico de família, minha formação é generalista. Eu atendo um paciente e muitas vezes eu vou resolver na mesma consulta 2, 3, 4 ou até mais demandas de diferentes especialidades. Só que a valorização tanto dentro do sistema de saúde quanto da visão dos pacientes, esse médico ele não é especialista, ele não serve, ele tem que ganhar menos. Ao ponto que o especialista, às vezes, que só vê uma queixa, se tiver qualquer outra coisa, ele não vai resolver, ele é o supervalorizado. Sim. O que nós podemos fazer para mudar isso? E talvez mudar até a visão do próprio paciente em relação a essa situação. Que é o modelo, por exemplo, no Reino Unido, né? Aliás, o gatekeeper ele é mais valorizado lá, porque sem dúvida é uma consulta mais complexa, na minha opinião, é uma consulta mais demorada, falando como gestor agora e como médico também, que atende paciente, né, com diversas patologias. A gente sabe que, por exemplo, um paciente crônico hoje, que é o grande volume de pacientes, né, que vai inclusive passar pelo generalista, porque o paciente agudo ele vai direto no especialista. Eu torci o pé, eu vou direto no ortopedista, eu tive um problema no olho, eu vou direto no oftalmo. Mas aí tem o crônico, que é o diabético, obeso, hipertenso, dislipidêmico.
E ele precisa ser visto com mais cuidado, né? Esse é o problema da superespecialização da medicina hoje. Esse paciente ele está sendo acompanhado por 4, 5 médicos, né, ao mesmo tempo. Então tem lá o cardiologista que está tratando a pressão alta, tem o endócrino que está tratando o sobrepeso e o diabetes, aí você tem o psiquiatra tratando, porque ele geralmente tem um componente também, né, de saúde mental, tomando uma série de medicamentos, com diversas interações entre eles. Eu vou dar um exemplo recente, né, até foi interessante porque fazia tempo que eu não conversava com meu pai sobre saúde e a gente estava conversando, a gente entrou no assunto, né? A gente não conversa muito sobre isso, ele falou dos 14 medicamentos que ele estava tomando. Isso me surpreendeu, eu falei, como assim 14 medicamentos? Aí ele falou, não, esse aqui é do psiquiatra, esse aqui é do uro, esse aqui é do gastro. Por quê? Porque falta o generalista para fazer a gestão disso tudo, né? Então, mas também é um pouco cultural, né? A gente sabe que é cultural um desejo do paciente de buscar direto o especialista. Não há uma valorização do generalista da maneira que deveria acontecer. Eu mesmo tentei montar algo parecido, uma operadora regional lá de Mogi das Cruzes, né, onde a gente criou a imagem do médico gestor, o médico de família, dentro da operadora. Para quê? Justamente o paciente se sentir mais seguro, né? Ele deveria se sentir mais seguro. Pô, eu tenho um médico que vai me dizer exatamente quando eu tenho que ir e qual especialista eu tenho que ir, né? Que ele vai me ouvir, vai me dar mais atenção, ele vai me atender, vai me ouvir, vai entender quais são os meus problemas, vai procurar a causa, porque essa medicina hoje está muito mais preocupada com o sintoma, né? Por uma série de motivos, inclusive pelo tempo da consulta, né? Pela dificuldade de você dar um atendimento à altura que o paciente precisa. Então, existe uma necessidade imediata, né, de uma valorização muito maior do generalista nesse processo e uma remuneração maior, sem dúvida nenhuma, porque é proporcional, inclusive, ao tempo da consulta. Como que um generalista vai fazer uma consulta em 15 minutos, né, em 20 minutos? Isso é completamente inviável. Hoje mesmo eu demorei 1h40 com o paciente, mas era um paciente particular, então a gente já se programa para atender ele num tempo maior, né? E não era nada muito complexo, nós estamos falando de obesidade, com alguns outros sintomas que estavam envolvidos, mas você tem que mudar todo o estilo de vida do paciente, né? Como é que você vai fazer isso em 15 minutos? Orientar em relação a uma Como você vai convencer essa pessoa a toda essa mudança, né? Isso. Se ele está... Exatamente. Primeiro que ela precisa entender que ela precisa, né? Isso precisa ficar claro. Para isso você precisa mostrar todos os exames lá que realmente ela vai ter algum tipo de alteração. E aí isso é um processo. Né, a pessoa entender, ela encaixar uma atividade física na rotina dela, que não é algo simples também. Hoje em dia, né, tá todo mundo correndo, apressado, ajustar alguns medicamentos. E eu tenho certeza que o generalista conseguiria resolver 80%. Chegaria no especialista realmente aqueles casos que precisam chegar, né, que são os casos relacionados aí à alta complexidade, sem dúvida nenhuma. Né? Luiz, uma operadora de saúde, ela visa lucro, né? Sim. Você há pouco disse que vivemos um momento de fusões. Então estão se concentrando players nesse mercado que no final visam ganhar dinheiro, tá? Não seria então mais interessante você desenvolver ou tentar implementar um pagamento baseado em valor? Então, por exemplo, aquele médico que atende bem o seu paciente, entrega um desfecho favorável num valor X, deveria ser muito melhor remunerado, independente se é um especialista ou um generalista, do que aquele que não consegue desenrolar a história. E se esses players visam, no final, investimento, remuneração por aquilo, por que ainda a gente está nesse modelo de pagamento de quanto mais você fizer, mais você ganha? Já começa pela falta de informação, né? Eu acho que o setor da saúde é um dos menos informatizados que existem, se a gente for comparar aí com outros setores, né? Como é que a gente vai fazer uma análise se a gente não tem nem informação? Se eu não sei nem como é que você atende o seu paciente no consultório, eu não tenho nem acesso ao seu prontuário, por exemplo, ao que você solicitou de exame, como é que você está conduzindo esse caso. Eu acho que por isso está havendo uma corrida, né? Em termos de digitalização, em primeiro lugar, unificação de prontuários, isso está acontecendo no Sistema Único de Saúde, para a gente construir aí, a partir daí uma base de dados para a gente conseguir extrair alguns indicadores, né? Você falou um pouco da verticalização dessas fusões. Como é que a operadora está tentando buscar um caminho de redução de custo? Comprando serviço, né? E colocando todo mundo para trabalhar dentro do serviço da operadora. Por isso essa busca incessante pela compra de hospitais, né? Dos grandes grupos.
porque eles querem manter o custo dentro de casa, teoricamente. E aí contrata médico segundo a necessidade deles e para um modelo de pagamento que eles definem dentro das regras da operadora. Que aí realmente fica um mecanismo muito engessado, né? É muito mais difícil para o médico poder trabalhar. Porque tudo ele vai ser questionado. Por que ele pediu esse exame? Por que ele agiu? Por que ele fez essa determinada conduta, né? E a gente sabe que o paciente tem as suas individualidades. Claro que o protocolo é uma referência para o médico, mas ele não pode ser totalmente engessado. Então esse foi o mecanismo de elas tentarem reduzir custo mais rapidamente. A última fusão que está acontecendo no mercado aí, a fusão, primeiro teve a Sul América, né, que foi comprada pela Rede D'Or, que é uma rede de hospitais, para quem não conhece, a maior rede de hospitais do país, e com o intuito justamente de fazer uma sinergia em relação a custos, né? Eu tenho uma operadora, o maior custo é hospitalar, eu jogo o custo dentro dos meus hospitais, eu vou aumentar minha fonte de receita e ao mesmo tempo eu consigo enxugar o custo da operadora. Então hoje você vê que esses grandes grupos são praticamente verticalizados. Até o Bradesco está fazendo um movimento agora de verticalização. Ele não pode se verticalizar por ser uma seguradora, então ele tem feito parcerias, né? Ele está fechando uma parceria agora com a Rede D'Or para a construção de hospitais em São Paulo. Provavelmente para o direcionamento dos pacientes do Bradesco para esses hospitais. A última fusão é a Amil agora e DASA. DASA, o segundo maior grupo de hospitais aqui do Brasil também, se unindo à Amil, que é uma operadora de planos de saúde. Já foram em algum momento do mesmo dono, né? Antes dela ser vendida para a United Care, que é um grupo internacional. A Amil era do mesmo grupo da DASA, eles fragmentou com a venda da Amil e hoje eles estão se unindo novamente pela necessidade de um controle de custos. E esse vai ser o movimento, esse movimento veio para ficar. Eu acho que esse movimento talvez para o usuário não seja também tão interessante. Para o médico, com certeza não, né? Mas para o usuário talvez não seja tão interessante porque diminui a concorrência, né? Tudo que diminui a concorrência, você tem mais dificuldade em garantir uma qualidade, né? Hoje a gente voltou a ter, não sei se é uma realidade em Catanduva, mas em Ribeirão estou tendo essa dificuldade de ter que autorizar exame de laboratório. Fazia tempo que isso não acontecia. As operadoras pedindo autorização de exame laboratorial. Inclusive, nós estamos falando de Bradesco, de Sul América, coisa que não acontecia há um tempo atrás. Quer dizer, nós estamos retrocedendo, né? Então, o usuário tinha um mínimo de liberdade para poder realizar os seus exames e agora ele tem toda essa dificuldade de acesso. É a melhor solução? É melhor sentar com as equipes médicas e tentar definir um modelo, né? Do que ficar solicitando relatório, de ficar tentar dificultar esse processo. Essa é uma outra discussão que tem que ser feita, né? Você tocou no assunto importante, qualidade. A gente sabe que tem operadoras de saúde crescendo, comprando, né, hospitais, comprando várias áreas e regiões. E essas operadoras têm feito um pagamento cada vez menor para os profissionais, principalmente para os médicos. Porém, muitos médicos aceitam isso, outros não, mas nós sabemos que a oferta de novos médicos no mercado é cada vez maior. Quando nós fizemos medicina, eram poucas faculdades. Hoje, são incontáveis. Cada ano, mais médicos recém-formados no mercado. Com isso, esse modelo de operação consegue pagar cada vez menos. Como a gente vai conseguir controlar essa qualidade? Pensando que grandes quantidades ali de novos profissionais, sem a gente conhecer a qualidade dessa formação, sem saber se eles vão conseguir atender de uma maneira adequada esses pacientes, e a remuneração cada vez mais baixa. Antes havia um controle pelas próprias operadoras na seleção dos médicos, né, que faziam parte da sua rede credenciada. Com esses grandes grupos, esses controles ficam muito mais difíceis de serem feitos, né? E existe ainda uma normativa da Agência Nacional de Saúde que está correta, ela protege o usuário de uma certa forma, que existem prazos máximos de agendamento, né? Então, eu tenho que ter especialidades em 7 dias, 14 dias. Isso faz com que as operadoras corram atrás de profissionais e abram um pouco mais o filtro, né, de seleção desses casos. Quem vai poder fazer esse filtro agora é o usuário, né? Ele vai ter que ter muito critério aí na escolha do profissional que vai atender melhor o seu perfil, porque dificilmente as operadoras vão conseguir segurar esses credenciamentos, né? Você vê que esses credenciamentos eles vêm se expandindo, a não ser com planos regionais que conseguem fazer uma administração mais próxima ali das equipes médicas, conseguem ter um controle maior
desse prazo de agendamento. Mas é o que você falou, né? Pronto-socorro hoje, você vê muito médico recém-formado, inclusive, né? Eu fui gestor de vários hospitais, eu tinha uma dificuldade enorme de contratar médicos mais experientes. A pandemia ainda exigiu que a gente contratasse ainda mais profissionais. E é difícil fazer esse crivo. A gente tinha que fazer um treinamento interno mesmo, capacitação, né? Treinamento, ACLS, ATLS, tentar formar mesmo os médicos, né? E muitos saíam da faculdade sem nenhuma experiência. E hoje existe, mesmo principalmente nos grandes centros, né? Um número excedente de profissionais que tem que buscar alguma especialização. E não vão encontrar, né? Não vão encontrar especialização para todo mundo. Então, eles vão acabar atendendo aí determinadas especialidades. Hoje você vê profissionais que se dizem especialistas em determinadas áreas e não são, do ponto de vista prático, né? Mas é uma realidade do mercado. E isso desfavorece muito, né, para os bons profissionais que também dependem da operadora. Hoje, mesmo você sendo, né, um médico com muito tempo de carreira, o volume que você tem de uma operadora é essencial, né? Te ajuda realmente ali a equalizar a sua receita, nos custos do consultório. É muito importante. Abrindo esse leque, né, fica até uma situação mais confortável. A questão é a gente encontrar uma remuneração por performance, que a gente volta naquela discussão, né? Tem que valorizar os profissionais mesmo, né? Não tem jeito. Ainda vamos aproveitar a remuneração. Nichos específicos, Prevent Senior, Med Senior. Você acha que isso faz sentido? Você escolher um público-alvo para oferecer serviço de saúde? Ou esse modelo ainda, eu vou chamar de generalista, do parto ao infarto, é o que consegue equilibrar melhores as contas? Bom, esse modelo Prevent, ninguém acreditava nele, né? Foi inédito. Né? Uma operadora encarar realmente um grupo de pacientes 60 a mais, né? Porque o custo, para vocês terem uma ideia, de uma pessoa com mais de 60 anos chega a ser 6 vezes maior do que na idade produtiva, né? Com um ticket médio bem agressivo, porque eles têm um custo menor do que essas grandes operadoras, né? Então, de fato, eles se especializaram no ramo, eles montaram hospitais para atender esse perfil de paciente, né? Inclusive com maior quantidade de leitos de UTI para dar suporte. Aí sim a medicina preventiva funcionou. Né? Eles entraram pesado aí numa... Você vê como é que funciona, isso é uma prova prática de que funciona, né? De que realmente ela dá resultado, tanto do ponto de vista para o paciente, o grau de satisfação do usuário da Prevent é altíssimo. Eles estão contentes com o plano, eles estão satisfeitos, que é difícil você ver as operadoras, eles estão extremamente fiéis, né? Com todo aquele problema que teve na pandemia, que manchou um pouco a imagem da Prevent, eles quase não tiveram uma perda de beneficiários, eles ficaram impedidos de vender plano, né, por um determinado período, mesmo assim eles conseguiram manter o número de beneficiários pela qualidade que eles entregam. Então, realmente, agora eles estão abrindo mais o leque, né? Por quê? Precisa expandir, como toda operadora, ela precisa continuar em crescimento. E muitos perceberam esse nicho e começaram a investir mais, né? Criar planos para esse tipo de público. A própria Intermédica criou esses outros operadoras que entraram nesse segmento. Então, para continuar crescendo, eles expandiram. A partir do momento que você consegue entregar um bom resultado com pessoas que utilizam mais o plano, com certeza você vai ter bons resultados também em outras faixas etárias, é o esperado. Então, eles expandiram agora o leque, estão vendendo outros diferentes produtos, mas era algo que ninguém esperava realmente que fosse funcionar e deu super certo, né? Sistema de informação. Você falou que isso aí seria, né, uma das grandes soluções, todo mundo, né, eu no meu consultório entender e saber o que o Eduardo fez no consultório dele com a paciente para a gente dar continuidade do cuidado, o que aconteceu no hospital. Quero te fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Primeiro, você já trabalhou em algum lugar, em alguma operadora onde estava tudo interligado, inclusive os consultórios médicos, né? Os consultórios particulares credenciados? Se sim, como era feito o controle, por exemplo? O que o Eduardo está lá no consultório dele, às vezes ele vai preencher cheio de sigla, tal, que ele está acostumado, porque só ele vai ver. A partir desse momento que integra tudo, eu preciso entender o que o Eduardo escreveu. Como estimular esse profissional a preencher adequadamente esse prontuário com as informações necessárias, os resultados de exame, porque senão também não faz sentido.
né? Sim, Eu claro. entrar lá, olhar, o Eduardo colocou um monte de siglinha lá, acho que lá é japonês, e eu não vou entender o que ele fez com a paciente. Esse é outro desafio, né? Mas assim, a gente precisa entender o básico, pelo menos. Ninguém vai ler o prontuário no detalhe, mesmo porque a consulta ela já é bem dinâmica, né? Mas assim, a gente tinha um prontuário unificado dentro do ambulatório. Eu não conseguia ter, obviamente, isso na rede, porque eu dependo dos consultórios aceitarem. A gente até ofereceu uma época lá em Santos, numa operadora que era gestora, a gente tinha nos ambulatórios próprios, a gente oferecia para o médico. A Unimed também estava nessa, a Unimed Santos, por coincidência, estava fazendo o mesmo trabalho. Até aproveitando a pandemia, a questão da pandemia, porque o prontuário oferecia a oportunidade de você fazer uma telemedicina em conjunto com você anotando ali o que precisava ser anotado, mas ainda a dificuldade foi muito grande, né? Com os médicos internos é sempre mais fácil, né? A gente fazia sempre reuniões clínicas para discutir o que precisava melhorar, o que precisava ser feito. Eles já tinham esse hábito a gente tinha a figura do gatekeeper também já na época, né? Então, eles tinham uma interação via prontuário, inclusive com encaminhamento. O encaminhamento era feito via sistema, né? Até para você ter um histórico do paciente quando ele retorna. Então, era muito mais fácil, né? Porque eu tenho interesse em saber o que o é meu paciente que eu estou encaminhando, eu preciso saber o que foi feito e como vai ser seguido de agora em diante, mesmo entre especialistas. Então, isso também facilita, porque isso incentiva o médico a participar mais, né? Porque o interesse é dele. Também a gente tinha uma política de remuneração variável. Aí dentro do ambulatório também é mais fácil você instituir essa medida que estava relacionada também à questão da produtividade, à questão do preenchimento, né? Então, eram indicadores mais de gestão do que propriamente de resolutividade. A gente ainda não tinha conseguido partir, mas a gente já tinha, pelo menos, estruturado essa parte mais de registro, essa parte mais administrativa, de interface, né? Porque a gente também não pode ter um generalista que encaminha 100%, né? Não faz Senão sentido. ele é um triador, Exato. né? Esse é o problema. E isso que a gente tentava passar para os médicos. Tudo bem que a gente entendia o lado deles também, né? O paciente ele já chega falando, olha, eu vim aqui para pegar uma carta para o neurologista. Não, mas o que o senhor tem, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o seu problema. Não, eu só vim aqui para pegar a carta. E tem isso, né? Ainda mais tem no público, imagina no privado, onde, obviamente, o usuário paga e ele quer usufruir do seu direito. Então, tinha muita cobrança nesse sentido da gente estimular que o médico conversasse com o beneficiário. Então, a gente olhava também esse percentual de encaminhamento, até para saber se vale a pena, né? O modelo ou não, porque senão, se a gente achar que é um triador, já é alguma coisa. Mesmo sendo um triador, por incrível que pareça, já é alguma coisa, porque o paciente ele procura o especialista errado, algumas vezes, né? Bastante. Ele associa um sintoma com a cabeça dele, com aquela especialidade, e nem sempre é aquela que vai resolver o problema, e aí ele fica girando na rede. Então isso já era alguma coisa, mas obviamente a gente queria que fosse além disso, né? Que realmente ele centralizasse nele o cuidado do paciente, né? E acho que essa medicina, João, está ganhando força de novo, viu? Em São Paulo, pelo menos em São Paulo, a gente tem visto aí na área privada, né? Pessoas pagando caríssimos por consultas de profissionais generalistas, né? Então, são generalistas que vão gastar ali 1 hora e meia com esses pacientes, né? Por uma série de questões. Eu acho que as pessoas estão ficando mais exigentes hoje, elas não querem mais só tratar a doença, porque entre a perda da saúde e a doença tem um hiato enorme, né? A pessoa quer qualidade de vida, né? Ela quer chegar em casa ainda e ter energia depois de um dia de trabalho. Ela não quer ter mais essas oscilações de humor, ficar o tempo inteiro irritada, né? Que acontece por uma série de razões. Hoje, estresse, né? Alterações hormonais. Ela quer performance no trabalho. Hoje, para você performar, você precisa ter energia, precisa ter disposição. E isso que o pessoal tem buscado. É até interessante porque tem gerado uma demanda de pacientes que a gente não costumava ver nesse sentido. Claro que está sendo fomentado também por médicos, né? Olha, busque, você vê muito na rede social hoje, busque uma melhor qualidade de vida, né? Busque tratar não só apenas as doenças. E esse braço tem crescido muito em São Paulo, ainda na esfera particular. Eu acredito que vai chegar em algum momento no usuário do plano essa cobrança também, né? De querer cuidar mais da sua saúde, e isso é questão de tempo, né? Nós estamos falando de médicos que estão cobrando em torno de R$2, R$3 mil uma consulta em São Paulo. Chega até 5 mil em alguns casos, né? E é um mercado que tem crescido bastante, né? E são profissionais que estão tentando se especializar em todas as áreas, né? Entender um pouco mais a fundo, porque obviamente para cuidar de um paciente nesse nível de complexidade, você precisa aprofundar seu conhecimento.
né? Então, realmente, eles têm tentado se aprofundar, e vocês já devem ter ouvido falar, também tem surgido a medicina integrativa, que está surgindo ainda com um pouco de preconceito, porque existem, né, como toda área, bons e maus profissionais, mas é uma área que está trazendo esse conceito também do generalista, né? De gastar mais tempo do paciente, de fugir um pouco do sintoma, de tentar buscar a causa da doença, de tentar melhorar o estilo de vida, né? Que a gente consegue muita coisa melhorando. Se o cara começar a fazer uma dieta e começar a fazer uma atividade física e dormir bem, às vezes já é 60%, né? 70%, né? Você consegue até, de certa forma, hoje você sabe que o diabetes tem cura, dependendo do estilo de vida, você consegue regredir 100%, dependendo, obviamente, do grau do diabetes. A hipertensão é a mesma coisa, porque está relacionado ao estilo de vida, né? Então, são profissionais que estão buscando. É uma medicina bem sólida nos Estados Unidos já, a medicina do estilo de vida, e considerada, inclusive, uma especialidade. E ela vem ganhando força agora no Brasil, nesse espaço que está ficando entre a doença, né, e a ausência de saúde, né? Então, é uma medicina bem, bem interessante também, que vai trazer muito resultado em termos de prevenção, né? Porque o paciente te procura por uma coisa. Ah, o doutor vem aqui porque eu tenho tenho diabetes numa fase inicial, viu que a minha insulina subiu. Ah, mas o que mais você tem? Vamos lá, vamos conversar. Você tem diabetes? Como é que está a tua energia? Como é que está o seu cansaço? Como é que está a sua disposição? Como é que está o seu humor durante o dia? Então, o próprio médico entra numa discussão com o paciente aí sobre a sua qualidade de vida. Como que você vai fazer isso numa consulta de plano de saúde, né? É totalmente inviável. Então, realmente é algo que, por enquanto, combina mais com um ambiente particular, né? Sem dúvida nenhuma. Luiz, a pandemia, indubitavelmente, trouxe um prejuízo muito grande no poder econômico da população, né? Terminada a pandemia, algumas pessoas conseguem recuperar esse poder econômico, mas muitas não. E eu fico imaginando assim, eu tenho o SUS, que é universal, todos nós temos direito, e eu tenho uma operadora de saúde que eu não consigo pagar. E apareceu um player no meio que são as clínicas populares, Sim. que não são um SUS Sim. e também não são uma operadora de saúde tradicional com todas as suas características. Queria que você contasse a sua visão de como essas clínicas podem ajudar, né, essa população que naquele momento não consegue honrar mensalmente a sua parcela numa operadora de saúde tradicional e que também não querem usar o SUS ou não tem o SUS para atendê-la naquela situação no local que ela vive. Como que você vê essas clínicas? Isso aí foi uma jogada bem interessante do mercado, né? Pessoas que perceberam, né, que existia um hiato ali entre quem usa o sistema público e o sistema privado. E como isso já partiu de uma definição da Agência Nacional de Saúde. Quando ela estabeleceu que o rol era mínimo, né, então, que é um rol bem considerável, aliás, inclui praticamente todas as patologias, as operadoras não conseguiram mais flexibilizar planos, né? Porque se eu consigo oferecer um rol menor, eu consigo cobrar menos, concorda comigo? Ou se eu consigo oferecer só um tipo de atendimento, eu conseguiria cobrar menos. Mas a operadora já não consegue. Então, diante dessa inflexibilidade, alguns players do mercado perceberam, olha, nem todo mundo vai conseguir pagar um plano, porque o operador não consegue fazer tickets que variem tanto, né? Então, vamos tentar essa parcela da população, aumentando a inclusão, o acesso à medicina privada através de um cartão, onde ele vai obter uma série de descontos, né, em diversos prestadores, né? Que é basicamente o benefício que esse cartão oferece. E aí eles deram um passo além. Isso começou com o cartão, depois eles foram credenciando redes e depois eles deram um passo além. Eles mesmos começaram a montar as próprias redes que prestam serviço para o cartão, né? Como uma forma até de reduzir custo. Seria um processo de verticalização, né? Eu mesmo vou montar o serviço que vai atender os meus próprios beneficiários. E é um mecanismo, é um modelo que cresceu muito, né? Cresceu muito. Aí nos últimos, vamos pegar com a pandemia, então ele deu um boom, né? Já é um modelo que é relativamente antigo, já tem uns 10 anos, mas que se consolidou muito também na pandemia. E para o médico também não é o melhor dos mundos, falando agora como profissional, né? Porque são remunerações bem pequenas, né, em termos de valores. São menos, às vezes, que uma operadora paga até por um atendimento ambulatorial na própria clínica da operadora. Então, é aquela história, né? Tem médicos, né? Aí, dependendo dos médicos aceitarem ou não esse tipo de remuneração, eles vão conseguindo
espaço para se consolidarem no mercado, né? O modelo de pagamento na clínica talvez até seja interessante, né? Eu nunca cheguei a avaliar o quanto eles remuneram para o médico no consultório, mas de fato é de novo, né? É um modelo que utiliza o médico, né, como fonte de aumentar as suas receitas e as suas margens de lucro, né? Cabe o médico aceitar ou não. E aí a gente entra num assunto que é muito mais complicado e complexo, que é a falta de união, né, entre os profissionais. Isso a gente sabe que, infelizmente, existe. Com o aumento do número de médicos, ainda essa situação fica mais difícil. Antes, no interior, ainda existia, né, uma união. Na época do Bebedouro, quando a gente era mais jovem, né, os médicos eram bem mais unidos, né? Hoje a dificuldade é muito grande, até pelo número de profissionais. Mas essa falta, né, vamos dizer, de uma comunicação mais próxima geraram essas oportunidades, né? E é um modelo que poderia fluir remunerando melhor o médico, né? Poderia fluir porque, na verdade, ele já recebe uma mensalidade fixa, né, que é o cartão, e o médico já está oferecendo desconto, mas ele poderia oferecer um desconto menor, que ainda estaria dentro de uma faixa ali, pouco acima de uma operadora de saúde, tendo uma remuneração mais adequada, né? Mas é um modelo que também veio para ficar e dificilmente vai ser diferente isso. Agora vamos falar um pouquinho do Luiz Cláudio, médico assistente, né? Falamos tanto até agora de gestão, mas na sua formação em medicina preventiva, qual é o teu modelo de atendimento? Você atende como generalista? Tem alguma outra particularidade que você faz? Qual é o perfil de paciente que te procura? Minha formação inicial junto com a gestão foi medicina preventiva, né? Então eu partilho muito, já como usuário, né, de muitos anos, dessa medicina da qualidade de vida, né? Eu sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de saber o que tinha de novidade em termos de melhoria da saúde, de performance, de bem-estar. Então, eu fui me especializando cada vez mais nessa área, né, que é uma medicina muito sólida nos Estados Unidos, mas que está chegando aqui e já está bem consolidada. Vai ter um congresso agora, para vocês terem uma ideia, sexta, sábado e domingo, aqui em São Paulo. Acho que a estimativa é de pelo menos 3 mil médicos participantes. Então, ela realmente vem ganhando um grande número de adeptos, porque, de fato, você consegue entregar um pouco mais de resultado além do tratamento da doença, né? Lógico que o paciente ele vai ter que tratar o diabetes, ele vai ter que tratar a hipertensão, ele vai ter que tratar a obesidade, que é uma doença, né? Não tem como ser diferente. Vai ter que tratar o problema reumático que ele tem, a enxaqueca, a inflamação, o problema de base, mas junto com isso ele pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Ele pode ter o seu... Primeiro, é uma medicina muito focada no estilo de vida, né? Mas também, pelo menos, numa organização, né, do que o paciente usa de medicamento, o que ele poderia substituir por um suplemento ou por uma mudança no estilo de vida que seja muito mais saudável, como é que você acompanha isso através de exames, né? Então, seria tratar o paciente como um todo mesmo. E é bem uma visão do generalista, né? Mas um generalista que também tem esse diferencial de querer evitar, o medicamento ele vai ser utilizado quando for necessário, não tenha dúvida, porque o medicamento ele tem as suas indicações, mas você vai buscar realmente o uso do medicamento por um período que for necessário, né? Pensando já em como é que vai ser esse processo em um segundo momento, dependendo, obviamente, da adesão do paciente, de como ele vai ser inserido numa dieta, ou numa atividade física, ou nesse sentido. Aí você acaba fazendo modulação hormonal, paciente da menopausa, né, andropausa. Hoje a gente vê a andropausa cada vez mais precoce, infelizmente, né? Isso interfere muito, né, falando do homem agora da andropausa, muito na qualidade de vida, né? E a gente volta a falar da energia, da disposição, porque a testosterona hoje ela não é só libido e massa muscular, né? Ela é cognição, ela é tomada de decisão, ela é energia, ela é motivação no homem, performance. Então, isso também tem que ser avaliado, essa questão mais hormonal, de neurotransmissores. Hoje a gente tem muita gente com problema de saúde mental, né? Está generalizado pós-pandemia. Todo mundo tem algum grau de ansiedade ou de desmotivação, de depressão, né? E como é que você aborda isso, apesar de não ter sido uma queixa inicial do paciente, né? Pensando nessa melhora da performance. Então, essa visão mais integrada. Isso tudo em parceria com especialistas sempre, né? No caso, que precisa realmente de
de uma visão mais direcionada de algum profissional. É feito esse encaminhamento, esse acompanhamento em conjunto, né? Mas seria como se fosse um gestor mesmo, uma referência do paciente no cuidado da sua saúde, né? Legal. Seria esse caminho. Legal. Ô, João, eu posso voltar aos planos de saúde? Claro, claro. É que eu fiquei curioso. Não, sim. Eu quero aproveitar bastante a sua presença, Luiz, porque você tem uma bagagem que pouca gente tem. Eu queria falar um pouquinho sobre... Eu sou mastologista e a oncologia ela avança a passos muito velozes, né? Muito. Nem sempre há tempo desses procedimentos estarem no rol, né? Sim. Mas o paciente está doente. Então eu queria que você contasse, enquanto gestor, a sua visão da judicialização da saúde. E eu vou até um pouco mais além, né? Como que uma mesma demanda tem decisões tão diferentes, né? E essa insegurança, como uma operadora de saúde deve lidar, deve se preparar para isso? E se você acha também que num futuro não muito distante, além do controle restrito dos gastos, eu poderia ter uma nota de corte, por exemplo, Eduardo, operadoras com menos X mil vidas provavelmente vão desaparecer, porque elas não vão conseguir fazer tratamentos cardiológicos, oncológicos, Sim. que são tão caros, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Esse movimento de consolidação e fusão ele já vem acontecendo, né? Nós tínhamos 2.000 operadoras, 2.200 operadoras no ano 2000, hoje nós temos 500. Né? Isso vem se reduzindo a passos largos, né? E muito em função do rol da ANS, da dificuldade de oferecer todas essas coberturas. Tem cidades que nem oferecem, né? Tem planos regionais que estão localizados em cidades que não oferecem todos esses recursos, tem que comprar serviço fora, o que encarece muito mais. Essa é uma discussão antiga, viu, Eduardo? Do que tem que estar no rol, o que não tem que estar no rol, né? Está tendo uma discussão muito recente sobre o rol taxativo ou exemplificativo, né? O que seria isso? Até prefeito de judicialização foi para o Supremo Tribunal Federal, né, avaliar se o rol de fato ele é aquilo que o plano tem que cobrir e nada mais, que seria o rol taxativo, ou ele é exemplificativo, ele é o rol mínimo, né? É o rol que a partir dali pode cobrir para cima, só não pode descobrir para baixo. E o que tem se praticado hoje, até pela posição judiciária, é muito mais o rol exemplificativo, né? Você vê que na justiça as pessoas conseguem, né, obter vitórias até com certa facilidade em relação à cobertura do plano de saúde. O que também é um problema, porque isso desequilibra um pouco nessa gestão de custos, né? Você tem que trabalhar, falando como gestor agora que já esteve do outro lado, com uma previsibilidade de custo, né? E quando você pega um tratamento de, às vezes, 600 mil, R$1 milhão, que às vezes acontece, né? Realmente isso dá uma desestabilizada. Por isso, essa ideia dos grandes grupos assumindo o comando, porque ele consegue diluir isso dentro da sua utilização. E a ANS ela tem feito um esforço, né? Para quem acompanha isso de dentro do setor também, a ANS tem feito um esforço para poder incluir os procedimentos que realmente são reconhecidos no rol, mas a gente sabe a infinidade de procedimentos que nós estamos falando, né? Que saem com uma certa frequência. E aí entra o judiciário nessa questão. Agora, esse critério do judiciário ele precisa ser mais embasado. Isso eu concordo com você. Porque tem gente que se posiciona a favor, tem gente que se posiciona contra, né? Aí cabe às sociedades médicas se aproximarem do Poder Judiciário e tentar dar uma orientação para que eles possam tomar uma decisão que hoje é baseada na emoção. O juiz está vendo ali um caso, ele vê que aquilo realmente vai causar danos, né, para o paciente se não for feito e ele age em cima disso. Se ele tivesse um respaldo de uma sociedade médica, olha, o que você acha em relação a isso? Realmente é um procedimento reconhecido? Vai trazer benefício para o paciente? Eu acho que essa situação se equilibraria um pouco melhor. Mas é uma discussão que não vai acabar nunca, né? É uma discussão que realmente é eterna, até porque os procedimentos surgem todos os dias, né? Realmente eu concordo com você que o paciente não pode ficar sem o apoio devido. Nós estamos falando hoje de uma incidência de câncer no Brasil de 600 mil casos por ano, que vai chegar a 1 milhão em 2050, né? Então, são muitos pacientes que vão depender de uma resolução rápida, né? Porque câncer é uma doença que você não pode também demorar muito para tomar uma atitude, né? Então, isso vai ter que ser equacionado e acho que a única solução realmente é as sociedades estarem mais próximas, tanto da Agência Nacional de Saúde como do Poder Judiciário, para tentar auxiliar nessa definição, né?
papo tá muito bom, Eduardo. Eu tô notando que você gostou, viu? Acho que você... Gostei, viu? Eu gosto de saúde suplementar. Eu sou médico auditor, então me interessa. Você é médico auditor. Eu já passei pela auditoria. Eu sei como é que é. Não é simples, não. É muito difícil como avaliador também você julgar isso, né? Claro, se aquele procedimento é pertinente ou não. E você fala com muita riqueza, tá sendo muito proveitoso, e acredito que a nossa audiência também está entendendo um pouco, né? O que é uma operadora de saúde. Eu acho que é legal essa discussão, né? E principalmente levar isso para o usuário, porque o usuário ele é o principal interessado no primeiro momento e ele precisa participar disso, né? Porque tem uma responsabilidade do usuário no estudo também de usar o plano adequadamente, né? A gente precisa mudar um pouco desse conceito. Eu pago, eu tenho direito, ok, lógico, ninguém está questionando isso. Mas tenta usar da melhor forma, né? Busque ali uma orientação de qual profissional você deve procurar. Muitas operadoras já oferecem hoje telemedicina ou uma orientação telefônica que o beneficiário pode ligar e até tirar dúvidas. Olha, qual profissional que eu procuro nessa situação? Né, isso facilita bastante. A gente sabe que tem uma utilização de pronto-socorro para atendimento ambulatorial. 30% do atendimento de pronto-socorro hoje poderia estar nos ambulatórios, não deveria estar ali. Então é tentar utilizar isso da maneira mais adequada, né? Hoje o sistema não é informatizado, mas informa o médico, olha, esses exames, doutor, eu já fiz recentemente, leva os exames na consulta, né? Para o médico, às vezes, é até mais interessante que a consulta ela rende mais, já tem os resultados na mão, do que o médico solicitar e ter que fazer tudo de novo. Então, esse também é um processo que tem a participação do usuário, que é muito importante, né? Participar dos programas preventivos, né? Buscar melhorar a qualidade de vida. Tem muitos programas que são oferecidos, mas o problema tá na adesão do paciente. Então, cada um contribui um pouquinho, acho que a gente tem mais chance de equacionar todo o sistema, né? Sem dúvida, Eduardo. Infelizmente, eu vou ter que encerrar. Vou ter que encerrar. Mas eu acho que podíamos convidá-lo por uma outra vez. Mais uma vez, com certeza. Obrigado. Com certeza estarei presente. E, Luiz Cláudio, só tenho a agradecer sua presença aqui. Foi muito bom, acho que foi muito rico, né, de detalhes, de conteúdo que você trouxe pra gente. Desde o início aceitou o convite, veio de Ribeirão para cá, né, para nos prestigiar, é algo maravilhoso. Prazer enorme te rever aqui depois de muitos anos, né, que a gente não se via. Sem dúvida. E agradecer e deixar uma porta aberta para te convidar num próximo momento. Com certeza, estou inteira à disposição, foi muito bom o papo com vocês também, que bom que eu pude contribuir de alguma forma, e sempre que vocês quiserem abordar assuntos aí, nós estamos à disposição. Podemos falar um pouco mais de saúde também numa próxima pauta. Eu estou inteira à disposição. Legal. E aproveitando para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, aproveita então e convida a nossa audiência para visitar o nosso site. Pois não, João, você pode rever essa entrevista e tantas as outras no www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Facebook, Instagram, Spotify e rever novamente essa entrevista. Tá certo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.